queridos alunos, queridas alunas do 6º ano. Estamos aqui de novo e hoje a nossa aula é de número 109, ou, no numeral ordinal, 109ª aula, né? Que já fizemos durante esse período aí de quarentena, né? Os objetivos da aula de hoje, quais são, professora? Nós vamos ler um trecho da entrevista, quer dizer, da sequência na entrevista que nós lemos na aula passada. Vamos identificar informações explícitas, aquelas informações que basta olhar a gente já reconhece, e distinguir fato de opinião. O que é fato, professora? E o que é opinião? Isso nós vamos ver hoje na nossa aula. Vamos lá? Conteúdo, entrevista e a diferença entre fato e opinião. Já conversamos sobre isso, vocês sabem, né, que entrevista vem do francês, entrevue, e é o ato de ver um ao outro, né? Então, eu estou aqui fazendo, sou entrevistador, o meu entrevistado está aqui na minha frente, por isso é entrevista. Nós estamos nos vendo, nós estamos nos enxergando. Interessante, né? Nós vamos ler essa entrevista, o nosso entrevistado é o Marcelo Rezende, a gente já o conhece, ele é coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, né? Sabemos também que a nossa entrevistadora é Mariana Tocarnia e ela é repórter da Agência Brasil. E que essa entrevista foi publicada em março de 2017. Né? Não sei se vocês lembram, mas na entrevista passada, da aula passada, que né, continuação, essa é a continuação daquela, o Marcelo Rezende falava que a estação chuvosa, como seria que seria daqui um mês e meio? Professor, mas como que eu vou saber daqui um mês e meio? É só olhar quando que foi publicado isso, tá certo? Então, a importância da data, né? Sempre nós vamos ter que buscar as informações dentro do texto, tá? Primeiro quiz de hoje. Sobre a entrevista feita em 2017. Que afirmação não condiz com a atualidade em 2020? Que é que não condiz com 2020. Letra A. A água deve ser usada conscientemente? Isso lá em 2017 foi feito e hoje. Letra B. Precipitação é queda de água na terra? Letra C. Mananciais são fontes de água? Letra D. Foi resolvido o problema da água no planeta? Tá fácil, né, pessoal? Antes da resposta, eu quero chamar sua atenção para a palavra terra com letra maiúscula. Você sabe por quê que a palavra terra está com letra maiúscula, sem estar no início do texto? Porque é o nome desse planeta, tá? Por isso que terra, quando se trata do planeta, tem que ser escrito com letra maiúscula. Quando se trata da terra que a gente vai plantar florzinha, plantar alface, plantar repolho, aquilo é terra com letra minúscula. Eu sei que você acertou. O quiz, é claro, professora, está muito fácil. 2017 para 2020 não mudou quase nada. E a letra D está dizendo que foi resolvido o problema da água no planeta? Não, isso não é verdade. Certo? Vamos continuar a entrevista, então. O título dela, Economia de Água deve virar rotina, defende o especialista. Agência Brasil perguntando, pelos dados do CAESB, a população do distrito está economizando mais. Isso é suficiente? Resposta do Marcelo Rezende. Tudo o que está sendo feito agora, em termos de obras, poderia ter sido feito de forma mais planejada há alguns anos. Não precisaríamos estar passando por isso. Mas eu vejo que o risco de a gente ficar sem água é muito baixo. Agência Brasil. Essas medidas serão suficientes a longo prazo? Marcelo Rezende respondendo. Estou dizendo até a próxima estação chuvosa.
Se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, em 2018, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas, como Corumbá e uma retirada mais contínua do Lago Paranoá, do que aqui está prevista hoje. A Agência Brasil pergunta, o que a população pode fazer? Marcelo Rezende responde, eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Agora, já estamos economizando, mas acho que precisa ser mais difundido. As pessoas precisam colaborar mais ainda. Existem muitas pessoas que acham que isso é uma farsa, que essa crise não existe, que é um cenário criado. Eu sou favorável à aplicação de multa para as pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada, lavar carro, porque isso não deveria ser feito, nem em momento em que não houvesse crise. Eu acho que o cidadão tem que participar mais ativamente e a ação de fiscalização deveria ter começado antes. Terminamos por aqui a entrevista, ela não está no final ainda, nós faremos na próxima aula o final dela e vamos então para a nossa primeira atividade. Agência Brasil, o que a população pode fazer? Resposta do Marcelo. Eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Tá. Agora vem a pergunta, prestar bastante atenção. Observando a estrutura da entrevista, como que o texto está organizado? Como que ele foi organizado? Professora, eu não entendo quando você fala estrutura. Você lembra que lá, quando você faz um bilhete, tem que ter, para quem que você vai dar o bilhete, tem que ter o texto, tem que ter uma despedida ali, a sua assinatura. Quando você vai escrever uma carta, não tem que ter local e data, não tem que ter a saudação, o vocativo, o texto, a despedida? Exatamente, então é disso que nós estamos falando. Como que ele está organizado? Olha isso. Só de olhar você já sabe. Eu já volto para ver se você conseguiu entender o que a professora pediu. Respondeu? Claro, professora, você falou de estrutura, eu sei o que é estrutura. O texto foi organizado em perguntas feitas pela Agência Brasil
e respostas do entrevistado Marcelo Rezende. Portanto, perguntas e respostas. Isso aí. Atividade 2. Em sua opinião, quando a professora pede a sua opinião, tudo que você responder que estiver relacionado com o texto está correto. Eu tenho que aceitar como correto, né? Eu posso discordar, mas eu não posso dizer que está errado. Em sua opinião, como a repórter Mariana Tokarnia registrou e reproduziu tudo o que o entrevistado falou? Bom, ela conversou com o entrevistado e escreveu, tanto é que está aqui que nós estamos lendo. Como é que ela fez isso? Será que ela tem superpoderes? Vamos pensar nisso? Eu já volto para ver se você lembrou de como podemos fazer esse registro. Bom, professora, você falou que é a minha opinião. Então, eu acho que a repórter provavelmente deve ter gravado a entrevista em áudio e ou vídeo e depois transcreveu para publicá-la. É isso mesmo, fez a entrevista, não ficou anotando tudo ali, deixou gravando no áudio. Depois ela vai copiar, transcrever exatamente o que ele falou para o papel, né? Atividade 3 hoje. Escreva no seu caderno se há. E qual seria a diferença entre fato e opinião? Então, pensa bem. O que é fato, professora? Fato, não sei. O que é opinião? Ah, professora, opinião acho que eu sei, porque você acabou de pedir a minha. Tá, então agora, veja quando é que a gente aprende as coisas. Quando a gente consegue formular um conceito a respeito daquilo. E às vezes, eu sei, né? Mas eu não sei explicar. Não, para você saber alguma coisa, você tem que conseguir conceituar aquilo. Eu vou dar um tempinho para você ver se você sabe a diferença entre fato e opinião. E já voltamos.
Então, vamos lá? Vamos ver se você acertou. De uma forma bem rápida e bem sucinta. Fato é aquilo que aconteceu. O que é opinião? É uma interpretação sobre aquilo que aconteceu. Então, vamos exemplificar isso. Fato. Pandemia de coronavírus. Opinião. A sua interpretação sobre tudo isso. Fato. Aulas remotas. Opinião. A sua interpretação sobre aulas remotas. Percebe? Vamos aqui conferir de uma forma mais técnica. Fato. Eventos ou acontecimentos que realmente aconteceram. Uma verdade. É algo que foi comprovado. Isso é fato. Opinião. Visão particular acerca de um fato. Reflete juízo de valor e interpretações. É claro que, pessoal, é muito importante a gente tomar um pouquinho de cuidado aqui. Então, por exemplo, o Marcelo Rezende deu a sua opinião sobre algumas coisas aqui. De quem é que vale mais a opinião? Do Marcelo Rezende sobre recursos hídricos no planeta? Ou a opinião da professora Glaucia? Claro que vale mais a opinião do Marcelo Rezende. Por quê? Porque ele é um especialista nesse assunto. Então, ele está estudando, não é porque ele acha as coisas ali, não. É porque ele está observando o comportamento daquele assunto, estudou sobre aquilo, viu os prospectos todos de futuro, enfim. Ele é um especialista, é por isso que a opinião dele é mais importante. Certo? Na verdade, a minha, sobre isso, né, nem conta. Atividade 4, pessoal. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. O título apresenta um fato ou uma opinião? Escreva no seu caderno, pense um pouquinho e já voltamos. Mas pensa lá, fato é o que aconteceu, opinião, interpretação sobre aquilo que aconteceu. Um tempinho para você e já voltamos.
conseguiu? Claro, professora, muito fácil. No título da entrevista está a opinião do entrevistado. Parabéns, eu sabia que você ia acertar. Atividade 5. Pessoal, essa daqui vai exigir um pouquinho de leitura, tá? Olha só. Releia os trechos a seguir, extraídos da entrevista, marque O para opinião e F para fato. Nós temos duas situações aqui, tá? E você vai me dizer se nós temos 2 fatos, se nós temos 2 opiniões, se nós temos um fato e uma opinião. A professora Gláucia vai ler aqui, eu quero que você leia comigo, com calma, até para ver se a professora Gláucia está lendo certo, para ver como é que a professora Gláucia lê, né? E você avalia a sua leitura. Você está conseguindo acompanhar a professora? Perfeito. Ah, você não consegue acompanhar? Não tem problema. É simples, é só ler um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais, isso já resolve essa barreira. Não tem problema, é só ser persistente, né? E ver se a professora Gláucia não está errando na leitura também. Então, vamos lá. A primeira questão, vamos ver se é um fato ou se é uma opinião. Tivemos um ano, mas mais uma vez atípico, com baixa precipitação. Esse é um dos grandes fatores que estamos passando. Isso é a opinião dele ou isso é um fato? A outra, precisamos sim de novos mananciais, de novas alternativas de busca de água. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo em que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Um tempinho para você pensar e eu já volto para conferir.
Fácil, né? Vamos lá? Claro, professora, tivemos um ano mais uma vez atípico. Claro, ele está dizendo, o ano passado, ou esse ano está sendo diferente, com baixa precipitação, poucas chuvas, e esse é um dos grandes fatores que estamos passando. É um fato. Agora, quando ele diz, precisamos de novos mananciais, novas fontes de água, precisamos de mais educação, temos que melhorar isso, é a opinião dele. Eu sabia que você tinha acertado. Agora, o nosso próximo exercício é a continuidade daqueles 5 lá. De novo, nós temos duas situações e eu quero que você me diga se são fato, se são opinião ou se nós temos aí um fato e uma opinião. Vou ler com você, vamos ler devagar para a gente entender desde o começo e fazendo, né, essa busca pela informação. Releia os trechos a seguir, extraídos da entrevista, e marque O para opinião e F para fato. Se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, em 2018, a gente vai precisar, de novo, recorrer a outras alternativas, como Corumbá. A outra. Tudo que está sendo feito agora, em termos de obras, poderia ter sido feito de forma mais planejada há alguns anos atrás. Não precisaríamos estar passando por isso. Um tempinho para você, e eu volto para ver se você marcou O e F, F ou O, ou de repente 2 Os, ou de repente 2 Fs, não sei. Um tempinho para você. Respondeu? Também estava fácil, né? Porque nós já entendemos
O que aconteceu é fato. A análise que a gente faz disso é opinião. Vamos conferir? Olha lá, se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim em 2017, em 2018 vamos precisar recorrer a outras alternativas como Corumbá. Isso é um fato. Claro, se não chover, problema, como aconteceu no passado. E aí, quando ele diz, tudo que está sendo feito agora, em relação a obras, deveríamos ter feito lá atrás. Se nós tivéssemos feito tudo isso, não estaríamos passando por isso agora. É a opinião dele, estava fácil. Deu para você entender, mais ou menos, a diferença entre fato e opinião? Importante, pessoal. Sempre que você ler um texto e tiver lá, for um texto argumentativo, alguma coisa informativo, uma entrevista, por exemplo, veja o que é real, o que é fato, o que é análise, o que é interpretação da pessoa que está ali. Vamos em frente? Atividade 7. Nossa, professora, hoje um monte. Segundo o Rezende, a crise hídrica de 2017 teve agravamentos em relação a 2015. Leia o trecho e encontre os 4 fatores que agravaram a crise hídrica. Nós vamos encontrar aqui. Lembra lá do nosso objetivo do começo da aula, em localizar informações explícitas? Ou seja, se nós lermos esse trecho aqui, já descobrimos. Então, eu vou ler com você, você presta atenção. Você precisa encontrar 4 fatores, que é a nossa questão. Tivemos um ano atípico. O que é atípico, professora? Que não é normal. Esse A significa não. Ele não é uma situação normal. Com baixa precipitação. O que é baixa precipitação? Nós já entendemos. Pouca chuva. Caiu pouca chuva. Esse é um dos grandes fatores. Então, já encontramos um. Que estamos passando. Como os outros 3 não foram modificados nesses 2 anos, as coisas pioraram. Os outros fatores são a busca por novos mananciais, aumento da demanda e baixa educação que temos sobre o uso dos recursos hídricos. Um tempinho para você refletir, copiar e eu já volto.
Resolveu? Eu sei que a resposta era um pouquinho mais longa, essa daí, mas estava fácil, né? A professora ajudou um monte, porque eu sou um amorzinho, né? Adoro vocês e vou defendê-los sempre. Portanto, eu vou ajudar. A professora vai ajudar sempre. Quais são os 4 fatores que contribuíram para esse agravamento da crise hídrica no Distrito Federal? Já sei, professora, falta de chuva, baixa precipitação, a não busca por novos mananciais, que são fontes de água, o aumento da demanda, que é muito consumo, né? E a baixa educação para os recursos hídricos, ou seja, nós temos que nos educar para tratar com a água. Atividade 8, pessoal, e eu prometo, essa é a última, tá? O que são mananciais? Letra B, porque, segundo o Rezende, deve haver busca por novos mananciais. Então, vejam, agora você já sabe o conceito de manancial e você já entendeu, o Marcelo Rezende já explicou para nós que nós temos que buscar novos mananciais. E por que deve haver essa busca? Um tempinho para você e já vamos conferir se você acertou.
Resolveu? Então, vamos conferir? Ótimo. Professora, conforme a explicação sua, eu já fiz essa anotação. Mananciais são todas as fontes de água da superfície ou subterrâneas, né, que podem ser usadas para o abastecimento da população. Temos uma repetição da palavra abastecimento aqui. Vocês me perdoam? Tá perdoado, tá tudo bem, tá ótimo. A B, né, respondendo por que o Rezende falou isso, que nós temos que buscar novos mananciais. Porque os mananciais existentes mostraram-se insuficientes para abastecer a população. Veja, sério isso. Eu quero voltar aqui só para tratar de um outro assunto, pessoal. Um outro assunto que, de repente, você pode ter dúvida. Vejam que na pergunta, aqui no comecinho da pergunta, o porquê está separado. Olha o porquê aqui na resposta. Porquê junto, tá? Então, é uma dica aí para a próxima, para você utilizar. Ok, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós lemos um trecho da entrevista, mais um trecho, né, o segundo, identificamos informações explícitas e distinguimos fato de opinião relativa a esse fato ou a algum fato, tá certo? Conseguiu fazer essa diferença? Foi importante para você essa aula? Que bom, eu fico feliz, tá? Um beijo da prof, até a próxima aula.